Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nerd Tuga e dá para acreditar, finalmente temos um filme sobre o Mortal Kombat. Que não é animado, não é mau, que não é horrível. Para quem não sabe, Mortal Kombat é uma série de jogos de luta que originou nas arcadas em 1991 e que se destacou pelo seu uso de violência, que para a altura era bastante realista. Tanto que originou bastante controvérsia e até foi parcialmente responsável pela criação da ESRB nos Estados Unidos, que é uma organização dedicada à classificação etária dos jogos. Os primeiros jogos foram bastante aclamados, até a altura em que começaram a descer em qualidade, mas recentemente a série foi ressuscitada graças a um reboot em 2011 e desde então a série tem tido bastante sucesso. Eu nunca aprofundei muito em nenhum dos jogos, mas gostei do pouco que já joguei e fui-me familiarizando bastante com as personagens e a mitologia graças a vídeos do YouTube que eu fui vendo ao longo do tempo. Principalmente o Death Battle, porque muitos dos vídeos deles têm lutadores de Mortal Kombat e sempre que fazem uma luta dão informação detalhada sobre a origem e os poderes dos lutadores. Até faz sentido que o Death Battle tenha sido a minha fonte de informação principal sobre o Mortal Kombat, tendo em conta que esses dois pares de palavras são literalmente sinónimos. Sabendo o que sabia sobre o Mortal Kombat, sempre achei um excelente candidato para um filme de artes marciais bastante divertido e se calhar algo ainda mais. E agora que vi o novo filme, será que é só um simples filme de artes marciais ou será que vai mais além? Vamos ver. A história dos jogos é sobre um torneio que consiste em vários combates até à morte entre os lutadores da Terra e os lutadores de Outworld, um mundo cheio de magia e guerreiros mortíferos. O torneio serve para decidir o destino da Terra. Se Outworld ganhar, os habitantes de Outworld, vamos chamar-lhes Outworldianos, que é muito mais simples, podem conquistar a Terra. Se a Terra ganhar, os Outworldianos têm que deixar a Terra em paz. O filme é sobre o torneio com um asterisco. Não é bem sobre o torneio em si, mas mais sobre o Shang Tsung, um Outworldiano, e a sua tentativa de ganhar o torneio antecipadamente, enviando os seus lacaios para matar os heróis da Terra. Assim, os heróis não vão ao torneio, aliás, não há torneio de todo, e eles ganham. Bem, vilões a tentarem fazer batota. Grande surpresa. Isso é algo que devem saber desde já. Os criadores deste filme não estão a planear que este seja o último e portanto decidiram deixar o torneio para um dos futuros filmes. Felizmente isto não afeta muito o filme. Ainda é uma história com início e fim e coisas como personagens, lutas e violência que fãs do Mortal Kombat esperam ver num filme destes estão bem presentes. Mas aquilo que acima de tudo tinha que ser bom era a coreografia, e nesse sentido tiveram um sucesso. As lutas neste filme estão muito bem feitas, e raramente há uma que é fraca. O que eu gosto muito é que cada luta e cada lutador tem um estilo diferente. Nenhumas duas lutas são iguais, o que é bastante fiel ao espírito dos jogos de luta de arcade, em que cada lutador tem um estilo de luta e atributos bastante distintos. Uma das razões pelas quais as lutas funcionam tão bem são os efeitos especiais. São bastante convincentes e às vezes até parece que usaram efeitos práticos. No mínimo dos mínimos, é melhor do que os outros filmes do Mortal Kombat. Temos também que falar sobre o excelente guarda-roupa. Desde roupas simples a fatos mais elaborados, todos os looks têm um ar moderno, mas ao mesmo tempo são bastante únicos e fiéis aos jogos. O meu favorito é, sem dúvida, o do Sub-Zero. É belíssimo. Foi um pouco desapontado com o fato do Scorpion. Não é mau, mas é um pouco volumoso. Eu acho que eles estavam a tentar diferenciá-lo do Sub-Zero, já que em muitos dos jogos os fatos deles são idênticos, só que com cores diferentes. Mas eu acho que isso é um dos aspectos que torna a sua rivalidade bastante interessante, porque são como se fossem duas fases da mesma moeda. Falando das personagens, o elenco em geral faz um trabalho decente com as personagens dos jogos. Quem se destaca é o Kano, porque ele é hilariante. Parece que em cada cena ele tem sempre a coisa certa a dizer para tornar essa cena bastante engraçada.
Alguns fãs do Mortal Kombat ficaram um pouco desapontados quando souberam que o Johnny Cage, uma personagem do jogo que também tem um grande sentido de humor, não ia aparecer no filme. Mas eu acho que até foi a decisão certa, porque o Kano já serve perfeitamente bem como alívio cómico deste filme e faz mais sentido guardar o Johnny Cage para outros filmes. Uma personagem que eu não gostei foi o Cole Young, uma personagem que eles criaram especificamente para este filme. Ela é a típica pessoa normal que serve como veículo para a audiência conhecer o mundo fantástico do filme. Esse tipo de personagem resulta às vezes, mas quando resulta é porque, para além de serem pessoas normais, com as quais muitas pessoas se podem identificar e simpatizar, também têm uma personalidade bem definida e contribuem bastante para a história. Nenhuma dessas características se aplica ao Cole Young. Não só não sabemos quase nada sobre a personalidade dele, e não só ele não muda quase nada do início para o fim da história, mas também não faz muita diferença ele estar ou não estar no filme. E o tempo de ecrã dele podia ter sido dedicado a personagens muito mais interessantes do que ele. Nem sequer os poderes dele são interessantes. E ao início eu achava fixe que ele tivesse derrotado uma personagem muito poderosa e fixe dos jogos, mas depois percebi que afinal era desapontante que essa personagem tivesse sido derrotada por um Zé Ninguém. Quanto à história, é muito previsível, especialmente para fãs do Mortal Kombat. A mim quase nunca me apanhou de surpresa. Houve certas cenas que eu previ porque achava que seria fixe que o que acontecesse, mas depois noutras cenas o que acontecia eu só previ porque sabia o que é que ia acontecer. Algo que é bom e mau são as referências aos jogos. Há vezes em que são fixes e subtis e uma boa maneira de demonstrar que os criadores de facto são fãs do Mortal Kombat. Mas depois há vezes em que são intrusivas e mesmo quem não sabe nada sobre o Mortal Kombat acho que vai notar que são referências. Concluindo, Mortal Kombat não é muito mais do que um simples filme de artes marciais bastante divertido. E isso era o mínimo que eu queria e esperava de um filme do Mortal Kombat. Eu estou simplesmente feliz por já termos passado de uma era em que grande parte dos filmes de videojogos eram maus para uma era em que grande parte dos filmes de videojogos são decentes. Filmes de videojogos hoje em dia não são nada de incrível, tendo em conta que grande parte deles são baseados em jogos dos anos 90, não têm muita ênfase em personagens e história, mas são bons porque são feitos por criadores que adoram e cresceram com esses jogos. Isso deixa-me bastante entusiasmado para quando começarem a adaptar jogos da era da PlayStation e da PlayStation 2, porque são jogos com um enredo mais rico e com fãs que já estão crescidos. Até lá, Mortal Kombat é suficientemente satisfatório. Podia ter sido melhor, mas podia ter sido muito pior. E portanto, dou ao Mortal Kombat 3 em 5. Ready, fight! Finish him! Nerdtuga wins. Fatality.